Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma videoaula da nossa playlist de farmacologia. Nessa videoaula em específico iremos discutir aqui aspectos acerca da farmacodinâmica, isto é, nas aulas anteriores nós comentamos sobre a farmacocinética, isto é, a forma a qual o corpo responde frente a uma droga, e agora em específico a gente vai analisar como que a droga atua no organismo, de maneira qual a nossa ideia central é pensar quais são os alvos moleculares ao qual um determinado fármaco, uma droga, atua. De maneira muito simplificada, a ideia central da farmacodinâmica é pensar nos alvos moleculares de um fármaco. Em outras palavras, eu gosto sempre de usar esse memênico do seguinte: quando a gente pensa na farmacodinâmica, é você pensar, sobretudo, como que a droga atua em receptores celulares, isto é, qual que é a ação que é desempenhada por essa droga, o que ela vai tentar alterar fisiologicamente. Então, falou em farmacodinâmica, lembra sempre do D de droga. Então, nesse momento, a nossa análise ela vai pairar basicamente em pensar na dinâmica da droga no organismo, isto é, nós pensaremos agora em mecanismos associados com a ação farmacológica propriamente dita. Então, a farmacodinâmica ela está diretamente atrelada com estudos dos efeitos e dos mecanismos de ação de uma droga. Logo, a ideia central da farmacodinâmica é compreender quais são os agentes capazes de modificar processos bioquímicos e fisiológicos no organismo, dado de que nós havíamos discutido que um fármaco é justamente uma droga que ela é caracterizada fisicoquimicamente e ela vai desempenhar a função de alterar uma função bioquímica ou fisiológica no organismo, corrigindo-a, né? E aí, basicamente, enfatizando novamente, a ideia central é, quando a gente comenta de farmacodinâmica, é a interação da molécula do fármaco com seu alvo biológico. E nesse sentido, a ideia central é, quando a gente fala de alvos moleculares, a gente pode pensar, por exemplo, em receptores nucleares, nos canais iônicos, em receptores, em enzimas e etc. Então, existe um aparato de vários alvos que uma droga pode atuar, de maneira a qual a ideia central é como que um fármaco desencadeia toda essa série de efeitos bioquímicos e fisiológicos no organismo. Então, a ideia é a gente pensar agora em quais são os mecanismos pelo qual um determinado fármaco, uma determinada droga atua. E aí, nesse sentido, eu gosto de trazer novamente sempre questões para a gente destrinchar esses conceitos. Essa questão aqui é bem interessante, ó. A farmacologia é a ciência que estuda os processos de interação dos fármacos com o organismo, a qual está dividida em farmacocinética e farmacodinâmica. O farmacêutico, lendo a bula de um determinado medicamento, pode encontrar nas informações farmacodinâmicas o seguinte conteúdo descrito: A. Metabolização do fármaco pelo citocromo P450. B. Transferência do fármaco através das membranas. C. Ligação do fármaco às proteínas plasmáticas. D. Ligação do fármaco ao receptor, gerando potencial de ação. Ou E. Filtração glomerular do fármaco. E nessa questão em especial, a alternativa correta é a alternativa D. E explico a vocês o porquê. Na alternativa A, nós temos aqui a metabolização, que é justamente um dos processos farmacocinéticos. B. Transferência do fármaco através das membranas, que está muito diretamente atrelado com o processo farmacocinético denominado como absorção. C. Ligação do fármaco às proteínas plasmáticas, que a gente havia discutido, que está diretamente atrelado com a distribuição. E a alternativa E não pode ser porque a filtração glomerular está diretamente atrelada com a excreção, que também é um processo farmacocinético. Ou seja, as alternativas A, B, C e E são justamente processos farmacocinéticos, isto é, mecanismos pelos quais o corpo vai responder frente à droga. E nesse sentido, como eu falei para vocês, os principais alvos moleculares da ação
de fármacos são receptores, que podem ser acoplados à proteína G, ligados a canais iônicos, ligados à tirosina quinase, e receptores nucleares. Por sua vez, também, nós podemos destacar aqui os canais iônicos, como, por exemplo, cálcio, sódio, cloreto, enzimas como a acetilcolinesterase, a enzima conversora de angiostensina, a ciclooxigenase, a famosa COX, e também podemos comentar aqui sobre carreadores, como, por exemplo, o recaptador de serotonina. Então, existe uma diversidade de vários alvos moleculares. Claro que a esmagadora parte dos alvos moleculares são receptores, tá bom? E nesse sentido, o que é importante a gente entender por receptor? O receptor é justamente o componente do organismo com o qual um agente químico deve obrigatoriamente interagir para induzir esses processos, para produzir esses efeitos fisiológicos e bioquímicos. Posto isto, tem-se outra questão aqui da Universidade Federal do Ceará, num concurso que teve aí em 2015. 14. Os efeitos da maioria dos fármacos decorrem da sua interação com moléculas do organismo. Sobre esse processo, assinale a alternativa correta. A. Os receptores localizam-se exclusivamente nos compartimentos intracelulares específicos. B. Todos os agentes redutores do colesterol têm os ácidos nucleicos como receptores farmacológicos. C. As proteínas constituem o grupo mais importante de receptores farmacológicos sobre o ponto de vista numérico. D. O termo receptor ou alvo farmacológico refere-se a pequenas moléculas com as quais os fármacos interagem para produzir uma resposta celular. E por fim, alternativa E. Muitos fármacos também interagem com aceptores existentes no organismo, que são componentes que não causam diretamente qualquer alteração na resposta bioquímica ou fisiológica ou na cinética das ações dos fármacos. E a alternativa correta aqui, pessoal, é justamente a alternativa C. Por quê? As proteínas, de fato, vão constituir aí o grupo mais numeroso aqui de receptores, e aí, nesse sentido, a resposta mais assertiva seria essa. A alternativa D, ela não pode ser porque a gente está falando de pequenas moléculas, não necessariamente, tá? A gente precisa entender que o receptor, em sua maioria das vezes, trata-se aqui de proteínas, beleza? E aí, como eu falei para vocês, os principais receptores que a gente precisa entender são os canais iônicos aqui, que são regulados por ligantes, que a gente chama de receptores ionotrópicos, tá? Então aqui, geralmente a escala de resposta é em milissegundos, e aí você tem receptor, por exemplo, como o receptor nicotínico da acetilcolina. Nós temos aqui receptores acoplados à proteína G, que nós denominamos como metabotrópicos, tá? Exemplo clássico aqui, o receptor muscarínico de acetilcolina, tá? Nós temos aqui os receptores ligados à quinase, como por exemplo receptores de citosinas, e receptores nucleares, como por exemplo aqui o receptor de estrogênio. Perceba que em cada um desses receptores nós temos aqui uma série de eventos celulares que estão associados aqui às vezes com hiperpolarização ou despolarização de membrana, alteração na excitabilidade, mecanismos de segundo mensageiros, fosforilação, aumento de transcrição gênica, e tudo isso é importante para que a gente entenda como que um determinado fármaco vai induzir um efeito celular, tá bom? Então, os receptores ligados à proteína G, eles são basicamente aqui compostos por 3 componentes: um receptor na membrana plasmática, uma proteína ligante de GTP e uma enzima que produz aqui um segundo mensageiro, tá? Geralmente, quando a gente fala de receptores ligados à proteína G, o que é importante vocês se atentarem, pessoal? Estão envolvidos aqui em processos muito importantes, como, por exemplo, visão, olfação e neurotransmissão, tá? E é importante vocês entenderem que existe toda uma cascata de sinalização intracelular. Por sua vez, a gente tem aqui algumas proteínas que estão envolvidas com a proteína G, ó. Tem a proteína G estimuladora, que ativa aqui canais de cálcio, ativa a adenilatociclase, a G inibitória, que ativa canais de potássio, inibindo aqui a adenilatociclase, a G0, que inibe os canais de cálcio, a GQ, que ativa a fosfolipase C, a G12 e G13, que está aqui associado com interações com transportadores de íons e etc. Então, as proteínas G, ela apresenta aqui um rol de várias subunidades, né, e estão aí atrelados com
ações inibitórias ou estimulatórias. Isso daqui está muito diretamente atrelado aqui com neurotransmissão, por exemplo, tá? Dito isso, mais outra questão. Isso daqui foi da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu. Muitos receptores da membrana plasmática regulam proteínas efetoras distintas através da mediação de um grupo de proteínas que se ligam ao GTP, conhecidas como proteína G. Em relação aos ciclos reguladores envolvidos na transdução do sinal mediado pela proteína G, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Os receptores de aminas biogênicas e muitos hormônios peptídicos utilizam receptores acoplados à proteína G. Esses receptores atuam impedindo a ligação do GTP e do ATP com proteína G, favorecendo a enzima adenilciclase nos canais específicos. B. A ativação dos efetores para proteínas ligadas ao GTP é regulada simultaneamente por um ciclo da GTPase e por um ciclo de associação e dissociação de subunidades. A subunidade alfa, ligada ao GTP, ativa alguns processos de maneira exclusiva, e a liberação das subunidades beta-gama, depois da ativação da G-alfa, permite a regulação das subunidades beta-gama, de subunidades distintas e compartilhadas. C. A ativação dos efetores para proteínas ligada ao GTP é regulada simultaneamente aos receptores de aminas biogênicas e hormônios peptídicos. Entre os efetores, temos a enzima lipase e os fatores beta-gama. E alternativa D. A ativação dos efetores para as proteínas ligadas ao GTP é regulada simultaneamente aos receptores de glicose, que em sua subunidade beta ligada ao GTP ativa alguns processos de maneira exclusiva, como a liberação da subunidade delta e alfa 1. E a resposta correta aqui, pessoal, é justamente a alternativa B. A gente precisa entender que, quando a gente está falando da ativação de efetores aí associados à proteína G, nós temos aqui a associação e dissociação das subunidades, tá? E aí envolve a questão de GTP em alguns processos e por aí vai, beleza? Acrescido a isso, outra questão aqui, ó. Existe no nosso organismo vários alvos de ação farmacológico, incluindo proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos, entre outros. Dentre os princípios básicos de ação dos fármacos, são segundos mensageiros farmacológicos, exceto quem? A IP3, a DAG, o AMP cíclico ou a noradrenalina. E nessa questão, pessoal, ela é interessante porque ela nos traz aqui 3 mensageiros, que são justamente o IP3, a DAG e o AMP cíclico. No entanto, a noradrenalina é simplesmente um neurotransmissor, tá bom? Nós temos aqui também receptores ligados às quinases, que estão diretamente atrelados aqui com mediadores proteicos, como as citosinas, e alguns hormônios, como por exemplo a insulina, tá? O efeito, ele é mais lento, então está aqui associado a horas. E a ideia central é o seguinte: você tem aqui uma proteína que promove uma fosforilização, e essa fosforilização ela vai acarretar a transcrição gênica, que vai ter aqui como efeito a síntese proteica. E dentre os eventos que a gente pode destacar, tem esse aqui: crescimento da divisão celular, controle, crescimento e diferenciação celular, processo inflamatório, apoptose e até mesmo as respostas imunológicas. Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Você tem um fator de crescimento, liga-se aqui um domínio de receptor, isso vai fazer com que você tenha aqui o domínio de tirosina quinase, que vai desencadear todo um processo de fosforilização que vai ativar a transcrição gênica. E esse processo ele é lento, tá? Nós temos ainda um aspecto muito importante a ser destacado aqui quando comenta-se de farmacodinâmica, que é a regulação dos receptores. E o exemplo que eu queria trazer a vocês é a dessensibilização, que aqui também pode ser conhecida como refratariedade ou taxifilaxia, que são alterações aqui nos receptores, que vai estar diretamente atrelado aqui com doenças. E aí o que acontece? Quando tu tem a perda de receptores ou uma exposição prolongada a agonistas, isto é, agonistas são justamente estimuladores aí que vai ter, a gente vai definir daqui a pouco, com alta afinidade, eficácia, você pode ter aí alguns efeitos de dessensibilização, ou seja, esse receptor não vai responder tão bem, tá?
E aí você pode ter alterações na expressão desses receptores, e isso vai ter toda uma série de eventos que vão ser importantes, tá? E a ideia central é que você tem que a droga mais o receptor, formando o complexo droga-receptor, e isso vai deflagrar aqui um estímulo, e esse estímulo vai fazer com que haja toda uma cascata de sinalização intracelular que vai gerar uma resposta, beleza? E por sua vez, é importante a gente entender que existe uma relação muito íntima entre droga e receptor, e isto é atrelado com o que a gente chama de lei de ação das massas, que nada mais é o seguinte: a velocidade de uma reação química é proporcional ao produto das concentrações dos reagentes. Portanto, a gente pode fazer esse seguinte, ó, droga mais receptor, você tem aqui velocidade direta, velocidade inversa, complexo droga-receptor. Quanto maior for a afinidade da droga pelos receptores, menor vai ser o Ka. E aí o Ka nada mais é do que a constante de associação dissociação do complexo droga-receptor, beleza? Isso é um parâmetro muito importante para a gente ver qual que é a ação desencadeada por uma droga no organismo. E nesse sentido, a gente precisa agora definir dois conceitos muito importantes, que é o conceito de afinidade versus o conceito de eficácia. A afinidade, muito simplificadamente, pessoal, é o seguinte: é uma propriedade com que a gente entenda como que a droga se associa ao receptor, tá? E aí a gente tem que entender qual que é a proximidade dessa associação droga-receptor e, por sua vez, a ligação. Então a gente tem que entender, por exemplo, quais são as interações que você tem aqui nesse complexo droga-receptor. Ligações van der Waals, ligações de hidrogênio, ligações iônicas, ligações covalentes, tá? Que nada mais é do que a fixação da droga ao receptor, que vai aí estar atrelado com a cinética de energia. E aí você tem o Biden, a dissociação, e o Biden, que vai estar associado aqui com uma constante de equilíbrio de dissociação. E por sua vez, a eficácia nada mais é do que a propriedade da droga em causar uma modificação do comportamento do receptor frente ao hospedeiro. Aí você vai falar: putz, entendi bulhufas. A ideia central é o seguinte: você tem que pensar na ligação da droga ao receptor e, por sua vez, a ação que é desencadeada por essa ligação, tá? Portanto, a afinidade nada mais é do que a ligação da droga ao receptor. É uma coisa que é aleatória, não é um processo estático de ligação e ocupação, tá? E está envolvida aqui com um processo cinético de moléculas se movendo para perto ou para longe de receptores em diferentes taxas. E aí, nós temos que pensar na eficácia, que é justamente esse fator de proporcionalidade que está atrelado aí com o estímulo que é desencadeado aí por uma droga, tá? Portanto, vamos lá. Quando a gente tem um complexo droga-receptor, a gente precisa entender que essa complexação, essa ligação droga-receptor pode ter um efeito máximo, parcial ou nenhum efeito. E a partir disso, a gente vai agora conhecer um conceito novo, que é o conceito de antagonismo total, agonismo total, agonismo parcial e antagonismo, Então vamos lá. Antagonismo total nada mais é do que uma situação na qual você tem a ligação ao receptor e você tem um efeito, uma resposta máxima. O agonismo parcial é quando você tem a ligação ao receptor, no entanto, você tem uma resposta submáxima. Você tem aqui o antagonismo, que é quando liga-se ao receptor, no entanto, não tem-se nenhum efeito, nenhuma resposta. E por fim, nós temos aqui o agonismo inverso, que é justamente a ligação ao receptor e uma redução da resposta basal. Beleza? De maneira qual é importante nós nos atentarmos que a eficácia, apesar do agonismo inverso, em geral é a propriedade da molécula em produzir uma resposta fisiológica. Beleza? Então para falar que o fármaco é eficaz, ele tem que ter uma resposta fisiológica, beleza? Então, o agonista é justamente aquela droga que se liga a um receptor e a partir dessa ligação tem-se
tanto afinidade quanto eficácia. E por sua vez, essa é a representação gráfica de um agonista. Você tem aqui afinidade, eficácia e aí você tem o efeito máximo. No entanto, é importante nós se atentarmos que quando se fala de agonismo, isto é, quando uma droga se liga ao receptor e tem um efeito fisiológico ou efeito bioquímico, esse efeito pode ser pleno ou total, então a gente fala de um caso de agonismo total, ou um efeito parcial, que é o agonismo parcial. Portanto, o efeito total agonista é quando você tem uma resposta máxima, como por exemplo nesse gráfico aqui, tcharam, você tem nessa primeira curva aqui o agonismo total. E parcial quando você tem uma resposta submáxima, beleza? E aí a gente tem que entender o conceito de eficácia e potência. A potência é a quantidade de fármaco para produzir determinado efeito. E a eficácia é a resposta máxima que pode ser provocada pelo fármaco. Então, qual que é a ideia? Quando você pensa em potência, é o quanto de fármaco que você precisa colocar para que você tenha uma resposta, beleza? E por sua vez, a eficácia é a resposta máxima desencadeada aqui pelo fármaco. E nesse sentido, a gente pode analisar a expressão da eficácia de uma droga. Se você tem uma eficácia positiva, você tem uma produção de resposta máxima do tecido, então você tem aqui um agonista total. Se a eficácia é menor do que 1, você tem uma resposta submáxima, então é um agonista parcial. E se a eficácia for igual a 0, ou seja, não há produção de resposta direta, tem-se aqui um antagonista, que é justamente aquele fármaco que se liga ao receptor e não deflagra uma resposta, tá? Então, antagonista é justamente aquele que tem eficácia, tem-se afinidade, no entanto, não tem eficácia. Repetindo novamente, antagonista é aquele que tem afinidade, no entanto, não tem eficácia. Portanto, a ideia central, pessoal, é que a droga ela interage com o receptor, não mimetiza os efeitos dos agonistas, mas interfere com a ligação desses compostos com seus receptores, beleza? E aí, o antagonismo ele pode ser ainda subdividido como antagonismo competitivo e não competitivo, tá? Então vamos lá, vamos entender cada um desses contextos. O antagonismo competitivo é aquele que vai deslocar a curva concentração-resposta, tá? Para a direita. Ele aumenta a concentração do agonista, tá? Então, por exemplo, aumentando a concentração do agonista, é possível observar o mesmo efeito máximo obtido aí na ausência do antagonista, tá? Então, a ideia central, quando a gente fala do antagonista competitivo, é que ele vai reduzir a potência do agonista. E, por sua vez, o antagonista não competitivo, ele pode atuar de duas maneiras. Interagindo de maneira irreversível ao sítio do agonista ou se ligando a um sítio do receptor diferente daquele ocupado pelo agonista. Então tem um mecanismo alostérico. Lembram-se lá da bioquímica, quando uma enzima se ligava em um sítio ativo e modulava a resposta do outro sítio ativo? Essa é a questão desse processo de mecanismo alostérico. E um antagonista não competitivo, ele vai deprimir o efeito máximo aí obtido, mesmo em doses elevadas aqui do agonista, tá bom? Importante vocês se atentarem a esse aspecto. E aí, mais uma questão, ó. A figura abaixo mostra um gráfico da interação entre fármacos e receptores farmacológicos. Então, ó, você tem nesse gráfico aqui, no eixo Y, o efeito, e no eixo X, a concentração do fármaco. Você tem aqui 4 fármacos, né? Ó, 1, 2, 3 e 4. E aí, o que que acontece? Essa questão ela nos pede para classificar essa interação fármaco-receptor com agonismo total, parcial, antagonismo negativo, antagonismo. Então, vamos lá. No 1, você tem o quê? Uma droga agonista, ou seja, nesse caso aqui, agonista total, né? Aqui no 2, ele é
parcial, aqui agonista e aqui antagonista, perdão. A 3 e a 4 são antagonistas, mas a 4, vocês estão vendo que ela está deprimindo muito a resposta, né? Ela é antagonista negativa. Vamos lá. Aqui nesse gráfico, embora tenha saído a resposta, você tem aqui, ó, o gráfico a seguir representa a resposta orgânica obtida durante a utilização isolada de um agonista e na administração simultânea de agonista mais antagonista. Interprete atentamente as curvas no gráfico e assinale a alternativa correta, tá? Então, quando você tem o fármaco isolado, ele vai apresentar aqui um agonista total, ó. E aí, quando ele está aqui, ó, agonista mais antagonista, ele é um antagonista parcial, beleza? Vamos lá. Paciente feminina, usuária crônica de fenobarbital há 2 anos, começou a fazer o uso de contraceptivo oral combinado. Desde o mês passado, vem sentindo náuseas e dor mamária. Fez um exame de gravidez que deu resultado positivo. O que pode estar acontecendo? A. Antagonismo químico. B. Dessensibilização. C. Antagonismo competitivo. D. Adaptação fisiológica. Ou E. Antagonismo cinético. E a resposta aqui é justamente essa questão do antagonismo farmacocinético. Porque o que acontece? Você está tendo aqui um contraceptivo oral combinado e aí você está tendo essa inibição do efeito aí do fármaco, beleza? E aí, a gente pode ainda pensar na extensão da ação de uma droga, que pode estar associado com a seletividade da droga, a concentração da droga e a localização aí dos receptores, tá? Que deveria estar no plural, perdão. Tá? E aí a localização restrita de receptores, a concentração adequada da droga e as drogas seletivas. Causa aqui menos efeitos colaterais. Então, quando a gente pensa nesses aspectos aqui, é importante, beleza? Então, as literaturas adotadas foram essas. Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe sugestões, dúvidas e etc. Tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!